10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Olá alunos, meu nome é Frutuoso Gomes, sou professor de matemática do FAM e trago para vocês mais uma aula cujo assunto é operações com frações. Então, conteúdo aí da matemática básica, fundamental, do ensino fundamental, mas que é de extrema necessidade para trabalhar os conteúdos do ensino médio, certo? Então, vamos lá. O símbolo A sobre B significa A dividido por B, sendo A e B números naturais e B diferente de zero, tá bom? Então, A sobre B quer dizer A dividido por B, sendo que A e B são números naturais, porém B tem que ser diferente de zero, certo? Então, isso aí é uma condição de existência para uma fração. Então, chamamos A sobre B de fração. O A é o numerador da fração e o B é chamado de denominador da fração. Lembrando que o B é diferente de zero, pois não existe divisão por zero. Então, o objetivo da aula de hoje é conhecer e entender, certo? Adição e subtração de frações, multiplicação e divisão de frações, potenciação e radiciação de fração, além de algumas questões de Enem, certo? Então, fração é um conteúdo que é bastante visto nas provinhas de Enem. Todo ano nós temos aí algumas questões relacionadas à fração. Além, estou falando de questões específicas, mas tem também outras questões, né, que geram aí alguns cálculos que exigem a necessidade do conhecimento das operações com frações, certo? Então, vamos lá. Adição e subtração de frações. Então, como funciona? Então, temos que analisar dois casos, certo? O primeiro caso é quando os denominadores são iguais. Então, vamos ver, quando os denominadores, olha, o valorzinho que está aqui embaixo, quando forem iguais, fica bem fácil a soma e a subtração de frações. Ó. Para somar frações com denominadores iguais, basta somar os numeradores e conservar o denominador, ou seja, soma-se os numeradores e repete o denominador. A mesma coisa para subtração de frações, tá bom? Então, subtrai os numeradores e repete o denominador, certo? Vejamos os exemplos, ó. Então, primeiro nós temos aqui uma soma de frações, ó. 4 sobre 7, ou 4 dividido por 7, mais 2 sobre 7, ó. Como os denominadores são iguais, nesse caso são iguais a 7, então vamos repetir o denominador, 7, e operar os numeradores. 4 mais 2, 6. Então é simples assim quando os denominadores forem iguais, tá bom? O mesmo ó, na subtração, ó, os denominadores iguais, ó, 7 e 7. Então 5 sobre 7 menos 2 sobre 7. Repete o denominador, ó, são iguais, então repete o 7. E opera os numeradores. 5 menos 2, 3. Então, 5 sobre 7 menos 2 sobre 7 é igual a 3 sobre 7. Olha aqui, ó. Esse raciocínio, certo, de denominadores iguais pode ser utilizado para duas frações ou mais, certo? Temos um exemplo aqui com 3 frações. Ó. Então, 4 sobre 7 mais 2 sobre 7 menos 5 sobre 7. Então, não importa a quantidade de frações que está sendo somada ou subtraída. Se os denominadores são todos iguais, aí, repete o denominador, nesse caso 7, e opera os numeradores. Ó, 4 mais 2 menos 5. Ó, 4 mais 2 menos 5. E aí vamos operar. 4 mais 2, 6. 6 menos 5, 1. Então, o resultado dessa adição algébrica de frações é 1 sobre 7. Os 3 exemplos aqui, os denominadores eram iguais a 7, mas lógico, pode ser qualquer denominador, certo? Qualquer valor, qualquer número natural diferente de 0. Vocês podem utilizar esse raciocínio desde que os denominadores sejam iguais. Mas, se os denominadores forem diferentes, então o que fazer, certo? Então, para somar frações com denominadores diferentes, uma solução é obter frações equivalentes
de denominadores iguais ao MMC dos denominadores das frações. Como assim? Se os denominadores não são iguais, ou seja, se os denominadores são diferentes, então nós vamos ter que encontrar frações equivalentes às frações dadas, certo? Agora, não serão frações quaisquer que nós vamos encontrar. Vamos ter que encontrar frações equivalentes em que tenham o mesmo denominador, para que nós possamos aplicar esse raciocínio aqui do primeiro caso, certo? E para isso nós vamos precisar do MMC, tá bom? Caso vocês tenham dúvida, desculpa, vocês tenham dúvida aí de como encontrar o MMC de números, certo? Eu estarei aí gravando e postando no canal um vídeo, certo? De como encontrar o MMC, bem básico, mas será postado aí, tá bom? Para quem tem dúvida. Então vamos lá. Quando as frações são diferentes, por exemplo, vamos fazer a soma das frações 4 sobre 5 e 5 sobre 2, tá bom? Então, como somar? Solução, ó. Primeiro, vamos obter o MMC dos denominadores, certo? Então, os denominadores são quem? O 5 e o 2. E o MMC de 5 e 2 é 10. Então, nós já temos aqui a posse do MMC, mínimo múltiplo comum, certo? Agora, mais uma vez, se você tem dúvida de como encontrar o MMC, então procure aí no canal, vocês vão encontrar um vídeo explicando como encontrar o MMC de números, certo? De 2, de 3, ok? Continuando, encontrei o MMC dos denominadores, certo? Então, vem para cá agora. Agora encontramos frações equivalentes às duas frações citadas acima, tá bom? Então, eu tenho 4 sobre 5 e 5 sobre 2. Então, vamos encontrar duas frações equivalentes. Uma é equivalente a 4 sobre 5 e outra é equivalente a 5 sobre 2. E as duas devem ter o mesmo denominador. Nesse caso, o denominador igual a 10, certo? Então, vamos lá. A primeira, 4 sobre 5. Então, 4 sobre 5 é igual. Aí eu vou ter aqui uma fração equivalente a ela. Só que não pode ser uma fração qualquer. Tem que ser uma fração na qual o denominador seja igual ao MMC que nós encontramos. Então, coloco aqui ó, o MMC, que é 10, certo? No denominador. E aí, como é que eu sei que o numerador foi 8? Aí eu vou fazer a seguinte operação. Se eu pegar 10 e dividir por 5, o resultado é 2. Então, quer dizer que do 5 para chegar no 10, eu multipliquei o 5 por 2. Então, se eu multipliquei o 5 por 2, eu vou multiplicar o 4 também por 2. 2 vezes 4, 8. Então, essa fração 8 sobre 10, ela é equivalente à fração 4 sobre 5. O que quer dizer equivalente? Quer dizer que elas têm o mesmo valor, porém aparências diferentes. Bom, será que eu entendi? Vamos ver aqui essa segunda fração. 5 sobre 2. Vamos encontrar uma fração equivalente a 5 sobre 2, tá bom? Então, não pode ser uma fração qualquer. Tem que ser a fração cujo denominador é igual ao MMC, nesse caso 10, ó. Aí eu coloco 10 aqui embaixo. E como encontrar o de cima? Como saber que era 25? Faz o mesmo processo que você fez aqui, ó. Do jeito que você fez 10 dividido por 5, que deu 2, e depois multiplicou o 4 por 2, que deu 8, aqui é a mesma coisa. 10 dividido por 2, 5. E esse 5 multiplica pelo numerador. 5 vezes 5, 25. Ó. Então, 25 sobre 10 é equivalente a 5 sobre 2, tá bom? Após encontrar as frações equivalentes, então olha só o que é que nós temos, olha. Agora somamos as frações de denominadores iguais, ou seja, em vez de eu somar 4 sobre 5 mais 5 sobre 2, eu pego as frações equivalentes que têm o mesmo denominador. Então vai ficar 8 sobre 10 mais 25 sobre 10. Aí, como os denominadores são iguais, aí recai naquele primeiro caso, adição de frações com denominadores iguais. Então, repete o denominador, que é 10, e soma os numeradores. 8 mais 25 é igual a 35. Resumindo, utilizamos o MMC para obter as frações equivalentes e depois somamos normalmente as frações que já terão o mesmo denominador, ou seja, utilizando o caso 1, certo? Anterior
a esse que nós estamos vendo agora, tá bom? Essa prática pode ser utilizada com um número maior de frações, sendo apenas para as operações de adição e subtração. Ou seja, esse processo ele só é utilizado na chamada adição algébrica, que é quando você tem a soma ou subtração de frações, tá bom? Aqui nós só temos duas frações, mas poderíamos ter 3 frações, 4, 5, não importa a quantidade. Nós poderíamos encontrar frações equivalentes a todas elas, lembrando que antes teríamos que encontrar o MMC, certo? E depois fazer a soma algébrica das frações equivalentes. Ó. O processo prático para essas operações é o seguinte. Ó. Aqui nós utilizamos o processo de encontrar frações equivalentes. Mas existe um outro processo aí, ó, mais prático, que vocês já devem ter visto. Ó. Vamos fazer a soma das mesmas frações. 4 sobre 5 e 5 sobre 2. Obtemos o MMC, que é 10, o mesmo, certo? E agora aplicamos o método prático. Ó. Como é que funciona? Aqui ele já está resolvido, mas o método prático é esse aqui. Ó. Provavelmente vocês já viram. Pega as duas frações, 4 sobre 5 mais 5 sobre 2. Então, primeiro encontra o MMC das frações, está aqui, ó, foi 10. Desculpa, o MMC dos denominadores, ó, do 5 e do 2, que é o 10. E aí, ó, em seguida, ó, coloca o sinal de igualdade à direita da soma das frações, passa a barra, coloca aqui o denominador aqui embaixo, ó, e aí faz o seguinte processo. Com relação à primeira fração, ó, pega aqui o valor do MMC, e aí faz o que, ó? Primeiro você divide pelo denominador e o resultado nós iremos multiplicar pelo numerador, certo? Após fazer a multiplicação, aí pega esse resultado, ó, e coloca aqui, ó, acima do MMC, ou seja, 10 dividido por 5 dá 2. O resultado 2 multiplicado por 4 dá 8. Aí eu coloco 8 aqui. Ó. Aí repete o sinal, nesse caso mais. Aí o mesmo processo com a segunda fração. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 5, 25. Aí traz o resultado para cá, ó, 25. E aí no final faz a soma. 8 mais 25 dá 33. Então o resultado vai ser 33 sobre 10. A mesma coisa que foi feito aqui, ó. Na verdade, esse processo é o mesmo processo feito aqui. Entretanto, aqui, ó, é feito individualmente, certo? Aqui ele é feito individualmente. Encontra-se o MMC e aí vamos encontrar frações equivalentes às frações já dadas, uma de cada vez. E aqui não, aqui você faz o processo de uma só vez com todas as frações e já vai colocando os resultados aqui, sem a necessidade de encontrar as frações equivalentes. Mas, se você pegar 3, 4, 5, um problema com várias frações e aplicar esse processo aqui de encontrar as frações equivalentes, vocês vão encontrar o mesmo resultado final, no caso se tiver utilizado esse processo prático aqui. É o mesmo resultado.